Sejam bem-vindas, bem-vindos a mais um Voz de Cama. Temos aqui Tânia Graça, sabiam? E eu própria, Ana Marco. Olá, como estão? Mais ninguém? E mais uma vez, peço a vossa compreensão para mais um episódio Express, que eu vou-te dizer, eu acho que não se perde nada. Não. Pá, fecha-se o assunto, está redondinho. Há uns que, tipo, uma pessoa até ficava 3 horas a falar. É verdade. Mas a gente sabe aqui da poda e a gente economicamente É isso. consegue resolver na mesma. É verdade. Vamos a isto. Fafarafã. Fafarafã. Olá, Tânia, Ana e possível convidado que vos faça companhia hoje. Não está há. cá ninguém. Vozdecama@rtp.pt. Esqueci-me de dizer que é para aí que devem ver os vossos mails. Em caso de dúvidas, consulte o seu médico farmacêutico. Sim. Ouve agora. Tenho 17 anos. E sou Calma. ouvinte Menor de idade. do vosso podcast. Espetacular. Sinto, Ana, que tu és, mas estás particularmente nesta fase da tua vida muito conectada à temática da adolescência. Muito conectada, sim, senhora. À tua própria adolescência. É verdade, por vias de meu livro que está à venda, chama-se Do Outro Lado do Tempo. Exatamente. É da editora Nuvem de Letras, da Penguin, e é inspirado nos meus diários íntimos da adolescência e pretende promover o diálogo entre pais e filhos nessa fase tão complexa da nossa vida. Obrigada por este tempo de antena. Nada, eu estarei. Portanto, eu neste momento verdade. eu não estou aqui, estou noutro sítio, para que saibam. Exato. E provavelmente estarei, porque levarei comigo a ler o livro de Ana Markel. Muito bem. E estará também presente na apresentação do livro Pois estarei! na livraria Bertrand no dia 26. Estou a pensar bem? Não é Bertrand? Não é Chiado? Bertrand do Chiado. Peço desculpa. Sim. Na Bertrand do Chiado, no dia 26 de junho. Ela vai confirmar. Mas pronto, só para saberem que estarei lá, estarei a falar a apresentar com a Ana 26 Markel. de junho, às 6h30, na livraria Bertrand Chiado. Isso. Estaremos a apresentar, bem, Ana na primeira pessoa, que foi ela que o escreveu. E foi ela que escreveu. E tipo, não é? Os primeiros, os originais diários e esta análise, portanto, do outro lado do tempo. Verdades. E eu estarei lá também a dar o meu Lamiré, Muito bem. muito orgulhosa e muito lisonjeada por lá Também estar. no dia 21, na Feira do Livro. Pá, vejam só. Lisboa. Vão ver, e comprei o livro. Pronto. Portanto, 17 anos. O que é que ela diz? Iniciei a minha vida amorosa aos 14 anos, de uma maneira muito brusca. Comecei a sentir falta de um amigo daqueles mesmos amigos e instalei o, eu não conheço isto, mas vou dizer, Lit Match. Há de ser uma app. Ai, a avó não sabe. É de ser uma app. Não sei se é uma app de. Também podemos ver isto, na Vamos verdade. ver, continua a ler o mail que eu vou ver. Não sei se é uma app de dating, se bem que o próprio do Tinder e as outras apps também são usadas para conhecer pessoas em geral. Make New Friends. É para Ok, amigos. é especificamente para amigos. Make New Friends and Beyond. Portanto, amigos ou algo mais. Pronto. Está bem, mas parece-me que é uma coisa mais dirigida a miúdos. Sim. É isso. Portanto, instalou. Portanto, ela começou aos 14 anos. Ela tinha uma app. Um pouco arrepiada. Exato, tinha uma app aos 14 anos e instalou esta. Portanto, era esta app. Desde aí foi tudo por água abaixo, mas não é bem esse o ponto. Portanto, ela não aprofunda isto. Ok. Ficamos só com esta informação. Pronto, ficamos a saber que existe esta app. Pais, por favor, estejam atentos quando passarem um telemóvel para as mãos dos vossos filhos, só porque uma aplicação para miúdos fazerem novos amigos parece-me assim, tipo, pessoas com más intenções assim a ouvirem. É verdade. Pronto. É verdade. O que é que ela diz então? Sinto que não me consigo controlar nos momentos de carência e acabo por fazer coisas com o simples argumento de só se vive uma vez. Nestes momentos acabo quase sempre por implorar atenção, mandar textos fofos, quando na verdade não tenho absolutamente nada com a pessoa, simplesmente falamos sobre coisas do dia a dia e assim. A verdade é que sempre fui muito intensa e emocionada. É tão pouco tempo de vida, mas ela sempre fui. Eu percebo, porque tipo um ano na vida de um adolescente É uma vida inteira. É Sim. imenso. Sempre fui muito intensa e emocionada e são duas características que não quero perder. Ao longo do tempo, sinto cada vez mais a necessidade de ter alguém na minha vida, já que sempre fui uma pessoa muito solitária. Queria pedir a vossa análise destes aspectos. O que devo fazer nos momentos de carência? Devo expressar o que sinto ou guardar para mim? Devo preocupar-me em deixar de ser tão intensa e emocionada? Não. Sendo que são características que me definem? Deixa de estar. E qualquer outros que achem que possam ser interessantes. Muito obrigada pelo vosso trabalho. Para começar a análise deste e-mail, deixem-me dizer-vos que este só se vive uma vez e emocionada, e intensa e tudo mais, pode vir também de uma parte muito importante do desenvolvimento
ou falta dele nesta fase, que é o nosso córtex pré-frontal não está ainda totalmente desenvolvido e é a área do nosso cérebro responsável pelo controle de impulsos e pela Alguma desregulação emocional. Isso, exatamente. E, portanto, não estando completamente desenvolvido, dá mais aso a grandes impulsos, à vivência muito intensa das emoções. Portanto, é natural, até certo ponto, não é? Que isto aconteça. Agora, há aqui coisas que me preocupam. Certo. Tais como, para já o próprio início, mas nós não temos muito desenvolvimento e não conseguimos saber o que é o início brusco Dá-me da a sensação sua... que ela terá conhecido essa pessoa nessa app. Não, mas atenção, o que quer dizer... Porque ela fala de alguém com quem ela troca mensagens sobre o dia-a-dia. E que ela tem vontade de ser fofa, mas... Desde aí mas eu não sei, dá-me a sensação que... nestes momentos acabo sempre por implorar atenção, mandar textos fofos. Mas eu não parece que seja uma pessoa específica. É? Mas ela não diz aí, tipo, fala do dia-a-dia, não sei o quê. Se calhar é tipo com as pessoas de forma geral, Eu é acho isso? que sim, Ok, simplesmente ok. falamos sobre coisas do dia-a-dia, sim. Não fica muito claro. Ok. É tanto que ela diz que gostava muito de ter alguém. Eu não sei se, se continua a ser a mesma pessoa. Pois, mas ela diz que comecei a minha vida amorosa aos 14. Está pouco claro Pois o está. texto. Acho que quando ela diz que foi tudo para água abaixo, eu interpretei que Pois, não exato, tinha não tinha tido seguimento. continuidade. Pois. Mas eu acho que há coisas aí, mesmo não sabendo desses pormenores, que são coisas importantes Sim, é de se verdade. falar. Sim. Porque eu acho que sim, essa desregulação emocional tem a ver, de facto, pode ter a ver com essa parte que ainda não está totalmente desenvolvida, não é? Fisiologicamente falando, mas também com alguma razão ela diz que podem ser suas características e não interessa. O que interessa é o que ela está a sentir naquele momento, não é? E ela não deve reprimir o que sente, nem deve pensar, isto é só o meu córtex pré-frontal. Não. Eu acho que é importante essa informação, mas não, que ela não a receba como isso é porque tu ainda tens. Não, é? temos aqui mais coisas para dizer. Claro, Isto temos é muita para coisa início para de dizer. conversa. Sim, sim. Porque eu acho que, como pessoa que também era muito intensa, eu não deixei de ser. Claro que comecei a viver essa intensidade de uma forma diferente, não é? À medida que lá está, que o meu cérebro se foi desenvolvendo. Mas de facto já eram características minhas. O que eu acho é que são características que nessa idade dela ainda não são muito valorizadas. Sim. E são em algum momento da nossa vida? Não são. De forma geral, pelo Sim. mundo, não é? A sensibilidade, a intensidade, os sentimentos. É tipo, tu metes que elas te acalmas. É verdade, mas são, provavelmente, juntam. Ou seja, vais começar ao longo da vida, talvez, a conhecer pessoas mais parecidas contigo. Uhum. Porque eu acho que na adolescência tu ainda estás a sofrer tanta pressão dos pares que, a não ser que tu já tenhas mesmo essa sensibilidade e essa intensidade dentro de ti, as pessoas estão todas a tentar muito ser iguais umas às outras e amarfanham muito quem são, não é? A sua identidade. E eu duvido que ela aos 17 anos encontre um namorado que dê resposta a essa intensidade toda. Porque, para Tipo, já. não vive nessa mesma frequência. Exato, porque eu Sim. também sentia isso. Eu queria ter um namoro assim, apaixonante e arrebatador, como vinha ter mais tarde na minha vida, mas como não tive aos 17 anos. Sim. Mas eu preocupa-me esta questão que ela até faz aqui uma análise, que é na sequência da carência que ela Pois. implora atenção. por atenção com textos fofos. Porque estes textos fofos serão um reflexo do que tu sentes de facto pela pessoa em causa, ou é precisamente da carência que te leva a dizer coisas que nem sentes? Porque a carência leva-nos a ver, às vezes, amor e uma relação onde ela não Exato, existe. a construires imenso. Isso é muita adolescência a construir. Exato. Coisas que não existem, não é? E como é que essas mensagens, gostava de perceber, como é que estas mensagens podem suprimir essa carência, na esperança que a pessoa corresponda? Pois, pelos vistos, isso não acontece, não é? Pois. Eu acho que ela está a tentar imprimir essa dinâmica de fofura. Sim, de conexão. Tipo, temos intimidade, Sim, temos um conexão. bocado a brincar às relações arrebatadas e intensas, mas que ela não está a ter resposta do outro lado. Eu não sei se isso é carência ou se é só uma vontade muito grande que ela tem de viver coisas que não pode viver neste momento da sua vida, porque à sua volta não existe. Sim. Mas depois também quando ela diz, sinto cada vez mais necessidade de ter alguém na minha vida, já que sempre fui uma pessoa muito solitária. É que eu bem sei que na adolescência
começamos a desenvolver a nossa sexualidade, este Uhum. lado mais erótico, o descobrir do corpo, o perceber que podemos sentir coisas por pessoas que já não são só amizade, Exato, ou, né? exato. Tipo, aqui uma coisa Uhum. diferente. Percebo isto é tudo verdade. Em simultâneo, uma relação amorosa não é a única forma que tu tens de preencher a tua solidão. É verdade. E parece-me que esta é a única via que ela está a ver. Sinto cada vez mais necessidade de ter alguém na minha vida, já que sempre fui uma pessoa muito solitária. Pois é. E isto pode ser perigoso porquê? Porque a partir do momento que eu preciso muito de alguém para não me sentir solitária, eu estou mais disponível para aceitar qualquer coisa e qualquer coisa às vezes que seja má, Sim. poderá ter sido o que aconteceu até através desta app, só para não me sentir sozinha. Uhum. Sim. E isto é uma coisa meio que transversal na vida, não é só na adolescência. Pois é, pois é. Eu acho é que as motivações são diferentes, se calhar. Ou seja, uma miúda de 17 anos dizer isso, sempre fui muito solitária. Imagina, eu também podia dizer isso aos 16 anos de mim mesma, imagina. Porque eu só tive o meu primeiro namorisco Uhum. aos 16. E até lá eu tinha sonhos de amor super loucos que eram impraticáveis, pronto. Sim. E nesse sentido, e as minhas amigas andavam todas a curtir com rapazes e eu andava a ter sonhos românticos de pronto. E nesse sentido eu sentia que mas lá está, porque a narrativa é de que tu tens que arranjar um namorado, É que isso. é ridículo, pronto. É que não nós tens. estamos super impregnadas dessa Claro, dessa eu via muitos narrativa. filmes Pois. e era muito romântica, assim de uma forma rock and roll, mas romântica, e então eu queria muito crescer para viver essa intensidade de sentimentos, e pode ser o que ela esteja aí eventualmente a sentir. Depois comecei tipo, não, vou mas render mais evidências e começar a aceitar o que a vida me dá, pronto. Sim. Construindo sempre um bocado e projetando, mas sim, pá, se formos a pensar, é um mau princípio que pode levar a que perdure na tua vida uma narrativa de relações que são construídas por ti, que não correspondem exatamente àquilo que tu precisas e que, epá, que podem ser más, não é? Sim, podem tornar até a abordagem às pessoas desajustada. Exato, Porque claro. assim, sabemos aqui que somos fãs de intensidade Sim, sim, sim. e emoção e tudo. Porém, as relações interpessoais não deixam de ser danças entre as vontades e limites das pessoas envolvidas, não é? Uhum. E se ela traz estes textos muito fofos, este despejo de amor para pessoas com quem não tem ainda construído esse nível de Que intimidade. não estão preparadas para isso, que se calhar não é a linguagem de amor delas. Sim, sim. E que se calhar, porque quando ela diz que nós nem sequer temos nada, não sei, eu imagino, tipo, estamos a conversar, então como é que foi o teu dia de escola? Foi bom e o teu também. Olha, eu estava aqui a pensar, por acaso, eu gostava mesmo, era que nós fôssemos juntos, Sim. para não sei para onde. Adoro-te, fofinho. Sim. E a outra pessoa ficar. O quê? Mas nós. Deves chamar adolescentes, são tão impiedosos uns com os Pois outros são, às pois vezes, são. não é? É tipo, mas nós não estávamos aí. Uhum. Isto foi um salto grande. Sim, sim. Eu lembro-me que. Tipo um love bombing não intencional. Yeah, Estás a exato. ver? Eu era um bocado dessa pessoa. Tu mandavas esses textos fofos. Porque imagina, vou contar esta história ótima que é: eu arranjei um namorado uma vez, pá, e aquilo. Depois é que, de facto, as histórias são aquilo que tu escreves, não é? Na tua cabeça. Tipo, nós Claro, conhecemos-nos e eu não estava nada à espera daquilo naquela altura. E ele era mais velho que eu, uns anitos, 4 anos mais velho que eu. Portanto, eu tinha 17, ele tinha 21. Epá, e depois imagina, ele não. Ele não era nada daquilo que eu achava que ele era, mas eu, no fundo eu sabia que não era. Eu estava a Sim. construir totalmente pá, a maneira como nos conhecemos, a primeira conversa que tivemos, não sei o quê. Eu romantizei aquilo de uma forma que o transformei numa pessoa que ele não era. Pá, e a gente andava ali, nhenhé, vai, não vai, assim, pronto, pá, ali com alguns contornos assim meio estranhos e pouco transparentes da parte dele, mas não interessa. Mas eu lembro que depois há um dia em que ele vai de férias, eu até acho que já contei isto num Voz de Cama ao Vivo, mas pronto, há um dia em que ele vai de férias e nós prometemos que vamos escrever um ao outro. Eu lembro-me de falares disto, sim. Pá, e a carta que eu lhe escrevo, movida pelas saudades, pela distância, pá, eu não me lembro, eu gostava de a ter, porque é Pois. arrebatadora, Sim, tipo, sim. pá, quem me dera, sei lá, voar e ir ter, e eu adoro-te e que sou tão feliz. Pronto, imagina, uma coisa absoluta, 100% desajustada. E Até ele, do que tu própria sentias, do se que eu calhar. própria sentia. É que a questão é Pois. essa, do que eu própria sentia, porque eu
eu idealizava mesmo muito. Tu querias era estar apaixonada. Eu queria estar apaixonada, pronto. E Exato. apareceu-me aquele estava à mão, era. Então vou preencher giro todos e os tal, espaços vazios com aquilo que eu quero que ele seja. Que é o que as pessoas. Eu estou a dizer isto, passou-se com 17 anos, mas de facto nós falamos disto sobre muitas pessoas Ora adultas que bem. nos escrevem. E depois ele fez-me um ghosting. Imaginei, estamos a falar de uma Ghosting altura em que não carta. havia telemóveis, não é? Não tínhamos telemóveis. Pois. Havia muito pouca gente com telemóvel nesta altura. E eu mandei carta lá para o Algarve onde ele estava, e eu estava não sei onde. E ele manda-me um super ghosting. Eu fico tipo as férias inteiras sem saber dele. Ah, O tempo passa, até que há um dia em que eu recebo uma carta. E que nessa carta super pomposa, com uma linguagem super arrepimpada, ele acaba comigo. Pá, isto só para se ver tipo a total sintonia que havia, Sim. completa. E que eu acho que na adolescência, por falta, aí lá está, se calhar, de maturidade, tu ainda tens menos tato para essas coisas, para Sim. perceber isso que tu estavas a ainda dizer. ainda não desenvolveste competências sociais para conseguires ler bem a sala. A sala, a pessoa, os sinais. Sim. Sim, sem dúvida, é verdade. Tu queres muito. Queres viver. Queres viver. Ela até diz esta coisa de só se vive uma vez, portanto vou dizer aquilo que estou a sentir. E eu até acho que tudo bem, Pois, desde que isso sim. não a isole, não é? Desde que isso Sim. não a torne uma pessoa estranha, indesejada de alguma forma, Sim. não é? E quando ela diz que é muito solitária, pergunto: onde estão as amizades? Exato. Onde estão os seus interesses? O que é que te faz feliz? Para onde é que essa emoção pode ser canalizada, além da procura, que tudo bem, de uma Claro. relação amorosa, que me parece que é o único foco. Uhum. Porque, atenção, nós sermos pessoas intensas e emocionadas pode ser canalizado para a arte, não sei, ou seja, para escrever. Para escrever, eu acho que isso é super importante. Pois, para escrever, para criarmos coisas, para termos ideias, sabem? Não tem que ser só para viver intensamente relações amorosas. Embora Aliás, seja isso que nos dizem os filmes. e ela pode viver intensamente paixões, não correspondidas até, desde que perceba também que, como eu às tantas também percebi na minha vida, e ao escrever percebi muito isso, de que eu estava. Que era como se eu estivesse a escrever histórias de amor, pronto. Ou seja, que eu Pois. sabia que eram inconsequentes, eu sabia que aquele rapaz nunca me iria ligar nenhuma. Eu alimentava um bocado a esperança, mas eu sabia que aquilo não ia Mas tu acontecer. nunca chegavas a dizer. Alguns dizia, acho que só houve um a quem eu disse. Foi aquele na que disse. verdade, que disse, Desculpa. Não, não foi. coitada. Coitada. Ai, que horror. Coitada. Sim, era muito meu amigo. Mas foi o que lhe saiu na altura, pronto. Coitada. Mas outros assim platónicos, não é? Aqueles tipo. E eu conhecia até, mas era uma coisa que eu sabia que não. Pronto, era só uma pita e o rapaz era mais velho, ou não sei o quê. Mas eu chafurdava ainda assim nessas paixões, porque Sim. ao menos estava a sentir coisas. Pronto, Pois. acho que aqui toca-se num ponto importante. É isso, quando eu estava a dizer que às vezes parece que se quer é estar apaixonada, parece que eu quero é sentir coisas, sentir que estou viva. Eu acho que é mais isso do que ter a pessoa. Pois, só que há muitas vias, não excluindo esta, mas há Exato. muitas vias de nós nos sentirmos vivas, Claro. sentimos intensidade, sentimos emoção. E tipo, que a sociedade e a cultura pop diz: não, mas vocês mulheres, é aqui, é para o amor. É para isto que vocês estão talhadas. Tipo, tu tens, isto existe, Ana, tu tens a Barbie noiva. Pois é. Sempre, não é? Tipo, É. treinando-te um menino não tem o Ken noivo. Ou o Ken ou o Action Man ou o que seja. Action Man noivo. Não tem. Pá, isso Porque era incrível. percebes como até nas brincadeiras as relações amorosas são centrais para nós. Brincar às casinhas. Tu até disseste uma vez num episódio que é como se nos estivéssemos sempre a treinar para aquilo que vamos ser. Sim. Para as funções que vamos assumir. Exato. E isso vale aqui para a parte do amor também. Pois é, sem dúvida. Com toda a certeza que há outras coisas que tu podes fazer para onde essa emoção até seja melhor para a dança, sabes? Sim, Dança claro. contemporânea, joga-te para o ar. É isso, é. Para ouvir música e chorar a ouvir música. é Sim, é verdade. De explorar outras coisas que te retirem deste lugar de solidão, que pode ser perigoso por te deixar mais vulnerável a aceitar coisas que não são boas para ti. Exatamente. E, mais uma vez, isto não é só para uma rapariga de 17 anos, é para todas nós. É para todas nós, é verdade. E não olharmos para trás. E depois, quando olhamos para trás, vemos sem os óculos cor-de-rosa que Pois é. pusemos. E pensamos assim, porque é que eu estive ali a perder tempo com aquele estronço?
É verdade, é verdade. É assim, acreditamos que nunca terá sido tempo totalmente perdido. Uhum. Há uma coisa ali, sei lá, aprendeste, nem que seja Não, ficar uma boa história de para. ti para ti própria. Estiveste Exato. apaixonada, se calhar, por ti mesma, pela forma como tu construíste aquela história. Agora, também ela está a falar num lugar que nós não conhecemos, que é o lugar de ser adolescente hoje em dia. Pois é. Pronto, que Sim, eu aí. só a ideia de ter apps. Pá, ainda estou a falar de cartas de correio e é uma Eu app já para fazer amigos. tive MSN, por exemplo. O MSN já existia e usávamos bastante. Pois. Quando ele surgiu e eu tinha para aí 15 ou 16 anos. Mas eu tive uma adolescência, eu ouço a tua e eu ouço esta. A minha adolescência foi bastante diferente. Porque Pois. os meus avós, eu tive poucos amores platónicos porque eu concretizava. Pois está. Concretizava todos, comecei a concretizar cedo. Pois, chegaste à frente Cedo, logo. e vou dizer, não, e cedo também porque, epá, muito em autogestão. Tipo, ou seja, não havia muita gente, ninguém, tipo, está tudo bem contigo, o que é que andas a fazer? Não, claro. Sabes, claro, andava só. Claro. E isso não é bom. Pronto. Claro. E muito em busca de preencher vazios nessas relações que tinha. Exato, sim. Também. Sim. Mas foram muito concretizadas porque. Opa, porque eu ia dizendo, porque até era correspondida e a coisa ia-se vivendo. Portanto, eu vivia essa intensidade e às vezes um bocado romantizada, mas em relações que existiam e que duravam. O meu primeiro namoro de todos durou 1 ano e tal. Eu tinha, foi dos 13 aos quase 15. Nossa Senhora. Exato. Nessa altura andava só eu a sonhar. Pois. Vá. Pois é. Pronto, mas também não acho que seja necessariamente melhor. Não é. Isto é importante que seja dito também. Pois. Pá, pelos vistos ainda existe, não é? Um bocado essa pressão. Eu até achava que talvez não existisse tanto essa pressão para arranjares um namorado, para seres alguém. Sim. No recreio tens que ter um namorado, tens que ser aceito pelo sexo oposto. Não sei em que ponto é que isso está. E sinto, olhando para trás, que depois as relações amorosas realmente assumiam um papel absolutamente central na minha vida. Pois? Eu até, sabes que eu até não tenho, se calhar era, mas eu não tenho muita percepção de que eu namorava para me provar. Pois. Para os outros, pelo menos. Se calhar para mim própria, talvez. Tipo, olha, sou amada, afinal. Exato, sim. Eu sou desejada, afinal, sabes? Sim, exato. Eu sinto que não era tanto para tipo, olhem, eu tenho um namorado. Não, às vezes nem é assim consciente. Às vezes Mas pode ter. É tipo, ok, isto é o que se tem que fazer. Sim. Pá, mas pronto, enfim. E as minhas amigas à volta também. A gente começou cedo, sim, todas. Jogávamos muito ao pé. Pois, eu também via isso acontecer à minha volta, sim. Meio que tudo isso se precipitou um bocado, talvez. E pronto, tudo com alguma consciência, sei lá, não me coloquei em risco, Exato. não. As relações que tive foram com rapazes fixes. Pois, isso é incrível. Não é? Tipo, com todas, às vezes, as intensidades too much que existem na adolescência, tipo, mas eu gosto tanto de ti que tipo, temos de estar só os dois aqui para sempre, só. Estas coisas assim. Sim. Mas eram rapazes fixes. Eu acho que até fui sabendo. Eu acho que as regras do jogo agora estão muito complicadas. Pronto. Eu comecei ontem a ler um livro, até o trouxe ali. Chama-se, é de uma jornalista e pessoa que escreve com muito humor. E também romancista. Vou mostrar aqui para quem nos estiver a ver no YouTube. Chama-se What About Man? Que é um bom título. Pois é. Ela é Caitlin Moran. Que ótima capa, tipo ela cheia de pinta. Epá, sim, de capa um bocado. Yeah. Mas ela fez ela é uma feminista e fez um livro sobre que se chama All About Women, acho que é assim que se chama, e depois ela fez uma digressão à volta do livro e havia muitas pessoas a perguntar: tem os homens, tenho um filho adolescente, o que é que a gente está a dizer aos homens, o que é que aconselha aos homens, não sei o quê. E ela diz que, eu só comecei a ler ontem, ela diz que pegou nos amigos das filhas que são adolescentes e quis juntá-los a todos numa conversa para perceber um bocado o que é que se andava a passar. E que os rapazes, que eram rapazes até que ela considerava cool, não é? Tipo, jovens, conscientes, inteligentes, etc. Blá, 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 que diziam que a vida estava muito difícil para eles. E depois ela tipo, opa, pelo amor de Deus, e as miúdas começaram lá todas, opa, ok. E eles assim, não, é que nós somos perseguidos pelos tipos. Já não sei que termo é que ela usa, mas tipo pelos brutos. Sim. Nós, tipo, miúdos sensíveis e tal, conscientes, somos perseguidos pelos brutos e também já não sabemos como é que nos havemos de comportar com as raparigas, porque
existem novas expectativas sobre nós. Sim, sim, sim. E às vezes o gossip, ou seja, os rumores e os boatos são muito cruéis para connosco e não sei o quê. E eu admito que isto seja verdade. Atenção, eu não estou a dizer tipo, coitadinhos. Coitadinhos sim, coitadinhos dos jovens que estão meio perdidos nesta guerra que os adultos estão a criar, não é? E estão a instrumentalizá-los. Mas hoje em dia imagino que seja muito difícil para as miúdas perceberem quem é que têm pela frente, não é? Sim. Quem é aquele rapaz, o que é que ele acha das mulheres, o que é que ele acha que deve ser o papel das mulheres. Isso está provado que se está a criar uma grande guerra dos sexos. E que os rapazes, por outro lado, também estejam com a vida mais dificultada entre os seus pares. Sim, sim. Também. E sem saber muito bem qual é a forma certa de abordarem uma rapariga. Ou seja, está toda a gente que tem overthinking de coisas que para nós no nosso tempo eram naturais, se calhar. Mas também acho que eram naturais porque os papéis de género estavam mais fixamente distribuídos. Naturais não de uma forma necessariamente benéfica. Sim, exato. E não naturais na medida em que também nos eram incutidos. Claro, claro. Só que acho que a desconstrução que está a acontecer, tanto do papel da mulher como do homem, é um processo. Deixa a malta meio perdida. Mas meio perdida, sim. E uns a quererem voltar para trás. Exato, e os outros a quererem avançar. E eu acho que isto são momentos da história. Exato. Nós nunca vamos chegar propriamente a um sítio só, não é? É verdade, é verdade. Mas pronto, percebo que seja difícil ser-se um adolescente hoje em dia. Muita força. Desafios diferentes dos nossos. Continua a ouvir-nos, acho que pode ser que seja útil. Pode ser. Sim, adoro. Adoro que não sim, é? Sim. Acho que sim. Acho que podemos estar a levar aqui alguma coisa que se calhar ela não está a receber à sua volta. O que não é bom isto. Mas... Não é bom, mas às vezes os pais não sabem. Pois. Olha, é isto. É isso. Nós temos de ir embora. Temos sim, aqui... senhor. Ai, meu Deus do céu. Vamos embora. Estaremos de volta para a semana. vozdecama@rtp.pt. Peço perdão. A Tânia, entretanto, deitou a sua garrafinha ao chão. Beijinhos então, até para a semana. Até Com para a mais semana. tempo. Prometemos. Mais ou menos.